Olá, alunos da classe juniores, bom dia, paz, ser, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma escola dominical em casa, certo? E hoje a nossa lição é a lição de número 3, e o título dela é Gideão, um servo valoroso, tá certo? Então hoje nós vamos aprender a história deste homem chamado Gideão, e que história maravilhosa vai ser essa, viu? Prestem atenção e para que vocês possam aprender e guardar no coração de vocês, tá certo? Então, para a gente poder iniciar nossa lição de hoje, vamos fazer um momento de oração para agradecer a Deus por este momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais um domingo, Senhor, estar aqui, Senhor, aprendendo a Tua Palavra, Senhor. Abençoa a casa desses alunos, Senhor, abençoando cada um dos seus familiares, dando força, Senhor, para que eles possam, Senhor, continuar, Senhor, aprendendo cada dia mais, que seja em casa ou quando nós voltarmos para a escola dominical presencial. Ajuda esses pais para o Senhor, para que eles não venham nunca esquecer de estar com seus filhos, ajudando, ensinando e me encorajando a participar todos os domingos. Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento, nos capacita, em nome de Jesus, amém. Então, crianças, a nossa história de hoje, como eu falei, é falando sobre Gideão, tá certo? E o nosso texto, para a gente guardar no coração, a nossa memoriação, está escrito em Salmos 34, 17, que fala assim: quando as pessoas honestas clamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Salmos 34, 17. Então esse é o texto, crianças, para que a gente possa guardar no nosso coração, tá certo? Que quando clamamos, as pessoas honestas clamam ao Senhor, Ele ouve e atende às suas necessidades. Então, que nós sejamos assim, né? Quando estivermos passando por algum problema, com alguma dificuldade, estivermos aflitos com alguma coisa, saiba que temos um Deus que pode nos ajudar. E é só nós clamarmos a Ele, que Ele está pronto a nos ouvir. Certo, crianças? Então vamos lá começar a nossa atividade, tá certo? Então vocês peguem a revista de vocês, uma caneta, um lápis, alguma coisa para que a gente possa começar, tá certo? Crianças, então vamos lá começar a nossa lição de hoje, tá certo? Nós vamos falar sobre o povo de Israel. Nesse tempo, o povo de Israel desobedeceu a Deus, adorando falsos deuses. E por essa razão, o Senhor permitiu que outros povos, os midianitas, dominassem sobre eles durante 7 anos. Pense, crianças, como deveria estar a vida daquelas pessoas lá. Os israelitas, eles viviam escondidos. Tudo que eles semeavam, os midianitas iam lá e acabavam com todas as suas colheitas, não deixando nada para que eles vivessem lá. Então, o povo de Israel se arrependeu de tudo que eles estavam fazendo e pediu socorro ao Senhor Todo-Poderoso. E é nesse momento que entra o nosso personagem da história de hoje, que é o Gideão. Gideão, ele estava escondido, malhando trigo no lagar. Quando o anjo apareceu para ele, ele falou bem assim: você é valoroso, o Senhor está com você. Vá com toda a sua força e livre os israelitas. Eu ajudarei você. E Gideão, escutando isso, ficou sem saber, ele não se achava capaz de fazer isso. Então, o que ele fez? Ele fez uma prova e orou ao Senhor. E falou bem assim: ó Deus, se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã, e o chão estiver seco, então tu me usarás para libertar Israel. E foi o que aconteceu. Quando foi no outro dia, foi isso que aconteceu. Mas ainda não se dando por convencido, ele continuou. Ele pediu a Deus mais uma prova do que estava acontecendo. Não fique zangado comigo, que desta vez a lã fique seca e o orvalho no chão em volta dela fique molhado. Então agora era o contrário que ele queria que acontecesse. E assim aconteceu conforme o pedido de Gideão. O Senhor escutou ele na sua oração.
não foi falta de fé, e sim sabedoria. Gideão precisava ter certeza da sua chamada, então ele fez essa prova com o Senhor para que ele desse a resposta a ele. Em seguida, quando isso aconteceu, que ele sabia que era realmente Deus que estava falando com ele, Gideão convocou aquele povo, os israelitas, para irem à guerra. Então eles deveriam se preparar para aquele momento que iria acontecer. Mas Deus disse: tem muita gente, Gideão. Aí Israel poderia pensar que venceria sem a minha ajuda, porque era tanta gente que se eles ganhassem, ele ia pensar: não, foi eu, foi o Senhor, não foi o Senhor que esteve conosco, foi nós pela nossa própria força. Então diga-lhes que quem estiver com medo, volte. Então 22.000 homens voltaram, ou seja, 22.000 homens tiveram medo. Somente 10.000 ficaram. Mas ainda o Senhor continuou dizendo: é muita gente, Gideão. Foi aí que Gideão seguiu a orientação do Senhor e mandou que todos fossem beber a água. Era o segundo a prova. Contudo, apenas 300 homens trouxeram a água até a boca. E os demais lamberam a água como se fossem cães. E quando eles se abaixariam, eles poderiam perder a visão do que estava acontecendo. Eles poderiam ser atacados. Então, esses deveriam voltar. A estes Gideão mandou que fizessem o quê? Retornem para as suas casas. E foi isso que aconteceu. Apenas 300 homens ficaram com Gideão, que eram os que não tinham medo e o que eles ficaram atentos naquele momento. Antes da meia-noite, Gideão e os homens chegaram perto do acampamento inimigo. Tocaram as suas cornetas, quebraram os jarros, tudo como o Senhor mandou. As tochas ficaram acesas, eles começaram a gritar: espada do Senhor e de Gideão. Eles começaram a gritar com essa frase. Deus fez com que os inimigos que estavam lá atacassem uns aos outros com as suas espadas, quando eles se assustaram. E com isso que aconteceu, muitos midianitas fugiram. E os que fugiram, os israelitas foram atrás e conseguiram vencer. E com isso, houve muita paz depois desse momento. O Senhor usou e capacitou a cada uma dessas pessoas para que vencessem aqueles inimigos, não por sua força, mas pela força do Senhor. Depois de tudo isso, crianças, houve paz durante 40 anos em Israel, enquanto Gideão viveu. Ele poderia ser pobre, sem importância ou até mesmo desprezado. Mas Gideão ele foi usado por Deus para livrar aquele povo na sua necessidade. Deus o conhecia e sabia que ele era um servo valoroso. Por isso que o anjo falou aquilo, que ele era valoroso, que ele iria com ele. Foi isso que aconteceu, criança. Gideão venceu não por sua força, mas pela força que o Senhor deu a ele e o capacitou, mesmo ele pensando que não poderia fazer tudo aquilo. Bem, assim somos nós. Nós também temos essa força, essa capacidade que o Senhor nos dá. Então, nós devemos pedir e saber que é o Senhor que nos ajuda e nos capacita em nossas fraquezas, como o texto falava. Assim, quando nós pedimos ajuda ao Senhor, o Todo-Poderoso, Ele nos atende nas nossas aflições. E podemos enfrentar as coisas com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo e espero vocês no próximo domingo, seja ela na aula online ou na aula presencial. Então, tchauzinho.